E aí pessoal, beleza? No último vídeo a gente viu como fazer as análises de matriz celeste e análise dos ventos. E agora a gente vai chegando aqui no nosso último vídeo dessa série, né? A gente vai ver como fazer a análise da trajetória solar e fazer uma simulação da quantidade de horas de sol em uma determinada superfície. Então vamos lá. A gente vai começar aqui pela trajetória solar, que é a mais simples, na verdade. Então aqui, trajetória solar. Vai abrir a outra janelinha. Inclusive é a mesma que a gente viu, né, no primeiro vídeo que eu usei de exemplo. Então segue mais ou menos o mesmo padrão. A gente pode selecionar aqui o ponto central. Vamos pegar esse daqui. Dei o Enter. E aí, ele aparece ali, no nosso terreno. Os pontinhos amarelos são os pontos em que o Sol já passou em determinada época do ano. Então aqui, nesse caso, a gente pode trocar para, por exemplo, o Sol da primavera, ou Sol do verão, Sol do inverno, que seja, ou até mesmo a opção avançada, que todas elas têm, em que a gente escolhe aqui só os dias e horários que a gente quer. Então aqui tem os pontinhos só do dia do solstício de verão, né? Das 4 da manhã até as 21 horas. Vamos voltar aqui para o ano todo. E aqui a gente tem também a escala. Eu vou dar uma aumentada aqui na escala, porque eu queria que pegasse em tudo, né? Mais ou menos, para ficar mais bonitinho. E aqui a gente tem o tipo de projeção. Aqui a gente tem o tipo 3D, ou a gente tem o tipo estereográfico. O tipo estereográfico nada mais é do que uma carta solar. Então aqui a gente poderia ver a posição do Sol na carta solar em determinada época do ano, né? Então, para poder ler a carta solar de uma forma mais simplificada ainda. Voltando aqui para o 3D, a gente ainda pode analisar algumas informações. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui e ver a temperatura de bulbo seco, que veio do nosso arquivo EPW, e ele faz isso aqui, ele colore o nosso diagrama com esses pontos coloridos que nos indicam a temperatura na cidade, né, em determinadas épocas e horários do ano, só que aqui com o Sol sendo colorido, né? Então, se a gente botar aqui na estereográfica, a gente ainda consegue ver em carta as posições do Sol e as temperaturas. A gente também pode ver aqui a radiação incidente, que aí vai vir em watt por hora por metro quadrado. E aí, mesma coisa, né? Informação colorida e a legenda aqui do lado. A gente ainda tem também a opção de usar a declaração condicional, muito parecida com a matriz celeste, em que a gente diz que, por exemplo, só quer ver quando a temperatura for maior do que 25 graus, por exemplo. E aí ele filtra pra gente somente esses horários. Um cuidado que é preciso ter é que quando você faz esse filtro, ele recalcula as cores da legenda, fazendo o máximo, que aqui no caso é 33, pelo mínimo, 25. Então, a mesma cor que sem a declaração condicional era tipo 6 graus Celsius, quando a gente coloca a declaração, esse azul escuro, por exemplo, passa a ser 25. Então é importante tomar cuidado com isso para não fazer uma análise incorreta. Aqui é o botãozinho de resetar a declaração, que eu tenho que colocar lá na matriz celeste também. E aqui na opção do Output, a gente tem as mesmas das outras análises, em que a gente pode escolher o ponto base para a legenda, o plano dela. Então poderíamos colocar outro ponto aqui, por exemplo, e fazer a legenda ficar em pé aqui do lado, ficando assim no nosso diagrama, né, por exemplo. Ou então trocar a cor dos pontos, né? No caso aqui ele está pegando uma análise. Um outro erro conhecido é que se tentar dar o bake, né, passar essa informação para o Rhino, enquanto uma informação é analisada, esses pontos coloridos não vão ser transferidos para o Rhino. Também por por causa da atualização do Elefront acabou isso acontecendo. Numa nova versão eu vou tentar corrigir esse empecilho, mas sem nenhuma simulação selecionada, a gente consegue fazer o bake facilmente. E aí a gente só pega o ponto, afasta ele, por exemplo, e aí temos a nossa análise aqui direto no Rhino.
né? Então podemos fazer aqui nossos diagramas, customizar de toda forma. Assim como também o outro problema, né, que já foi dito, os textos não estão aparecendo aqui. Então, se quiser que o texto apareça, é necessário que seja tirado o print, né? Print ainda da simulação no Grasshopper, aqui pelo View, Capture to File. E aqui configurar de acordo com a necessidade. Então essa basicamente seria a trajetória solar. Muito útil, muito bom para diagramas e tudo mais. E agora a gente vai chegar aqui na nossa última análise, que seria de simulação de quantidade de horas de luz solar em determinada superfície. O nosso terreno está aqui, então vamos lá. Análise, quantidade de horas de sol. Eu vou querer rodar essa análise no nosso terreno, então a geometria em estudo aqui vai ser o nosso terreno. E o contexto, eu vou pegar toda essa área aqui do entorno. Dar o Enter. Ok? Essa parte aqui é muito importante tomar cuidado, porque é o tamanho do grid. O tamanho do grid vai ser a dimensão das subdivisões que a simulação vai fazer para fazer o cálculo da quantidade de horas. Então, quanto menor esse grid, mais pesada é a simulação. Só que isso é proporcional ao tamanho do que estiver sendo analisado. Então, se você pegar um terreno de 100 metros quadrados, de 100 por 100, por exemplo, e fazer uma análise de 1 metro, vai ser muito pesado. Agora, se você está pegando uma superfície de 10 por 10 e fazendo com o mesmo 1, ela vai ser muito mais leve porque vão ter menos subdivisões. Então aqui para o nosso terreno eu vou começar com 3, vou começar com 4 na verdade, para a gente ver como fica. E eu vou ativar aqui a simulação. Ela vai travar um pouquinho, ela é meio pesada, e aí aqui vai dar o nosso resultado para a nossa simulação. Como vocês podem ver, foi um número muito grande, então ele acaba ficando meio distorcido, ele não consegue pegar alguns pontos. Então se aqui a gente diminuir para, por exemplo, 1, ele vai ficar muito mais bem definido, só que vocês vão perceber que vai ficar muito mais tempo agarrado até ele terminar de fazer o cálculo. Pronto. Muito mais subdividido, mas com uma análise muito mais precisa e muito demorando um pouquinho mais, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode pegar, colocar um ponto aqui em cima desse prédio, pegar o ponto aqui, selecionar o ponto base, e aí a gente vai... É o que eu falei no último vídeo. Como a legenda faz parte da simulação, cada vez que a legenda for alterada, a simulação vai ter que ser recalculada, então isso acaba sendo um pouco trabalhoso de mudar essa legenda com a simulação ainda carregada, né? Então aqui no caso, eu vou desativar ela e vou subir com um ponto primeiro, para a gente conseguir ver a legenda quando voltar aqui para o topo. E eu vou mandar simular outra vez. Essa geometria em estudo ela funciona não só para superfícies planas, tipo, por exemplo, o terreno. Poderia ser feita, por exemplo, no piso de um edifício para saber a quantidade de luz que está entrando lá. No caso, a quantidade de horas de sol que bate dentro de um ambiente a partir de suas aberturas. Ou então, acho que até vale a pena mostrar aqui, poderia fazer essa simulação em um desses prédios aqui do entorno. Então, por exemplo, quero saber quantas horas de sol bate nessa fachada. Então é só trocar aqui a geometria em estudo e ele vai recalcular pra gente com base nessa superfície. Aí a gente consegue ver, por exemplo, que essa fachada aqui, ela pega quase sol nenhum, na verdade. Chegando a 0, na verdade. Ao mesmo tempo que a fachada norte pega sol, muito mais sol. E a de cima, o teto, né, muito mais do que a norte. Então isso é interessante, por exemplo, para esse prédio a gente saber onde localizar as aberturas, onde localizar elementos que tapem o sol e assim diminuir um pouco essa incidência, caso desejemos
diminuir essa incidência. Ou então no caso do terreno, por exemplo. A gente pode trocar aqui a geometria em estudo. E com isso a gente consegue saber, por exemplo, qual seria o melhor lugar para posicionar uma piscina, por exemplo. Então, o melhor lugar, por exemplo, seria nessas áreas aqui que são mais vermelhas, porque são as que mais batem sol ao longo do ano todo. É óbvio que, ao construir uma edificação aqui, ela passa a fazer parte do próprio contexto e essa quantidade de sol aqui quase com certeza vai diminuir. Mas a gente já sabe de cara que esse pedaço aqui é um pedaço com pouca luz do sol. Então, com essa informação em mente, a gente já consegue fazer uma implantação mais bem feita, ou posicionamento de elementos de forma melhor. Ou então, por exemplo, não sei, plantar uma árvore nessa parte para diminuir essa incidência solar no verão, por exemplo, onde pode ser que a gente não queira tanto sol. Então, assim, tem uma série de opções que isso pode ajudar a gente no processo de projeto, especialmente nos momentos iniciais. Aqui no output, a mesma coisa dos outros, né? Dá para mudar a legenda, dá para trocar o gradiente, tem aqui uma série de cores pré-selecionadas, né? E aqui para dar o bake. O bake, o mesmo problema dos outros, ele vai passar a geometria, mas o texto não vai ser transferido. Então, caso deseje dessa forma, vai precisar tirar o print mesmo. Então, poderia vir aqui e View, Capture to File, e aí tira a informação aqui e você guarda essa simulação como uma imagem, né? Basicamente essas são as funções do Weaver. Eu espero que seja útil, especialmente nos processos iniciais de projeto, para que vocês possam gastar mais tempo estudando realmente os resultados e não tendo que se preocupar com fazer essa simulação, fazer essa codificação, que pode não ser tão simples, e assim criar projetos melhores, né? Ambientalmente melhores. Então é isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer bug que encontrarem, podem deixar no meu e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo, ou nos comentários do vídeo. Valeu!